Continuando com a meditação da Palavra de Deus no livro de Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, hoje vou meditar no capítulo 11, onde Paulo continua ainda falando a respeito do futuro de Israel, da salvação do povo de Israel. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor, novamente estou aqui diante da carta de Paulo aos Romanos, que o Senhor me dê entendimento, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos ensinar, que nessa leitura nós possamos fazer o entendimento dessa leitura para a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Que abençoe cada pessoa que vai ver e ouvir essa meditação. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então, hoje vou meditar nesse capítulo 11. Esse capítulo 11, na verdade, o pano de fundo aqui desse capítulo é a tensão entre judeus e gentios, porque Paulo, ele começa a falar nesse capítulo 11, mandando como se um recado, porque lá em Roma, os gentios que estavam se convertendo, estavam achando estranho, porque os judeus não se convertiam, não aceitavam, a vinda de Jesus, enquanto que os gentios estavam se convertendo, ou seja, os judeus, embora eles fossem o povo da aliança, em sua maioria eles rejeitaram o evangelho, enquanto que os gentios, surpreendentemente, estavam aceitando a fé em Cristo. E isso estava havendo uma tensão entre judeus que rejeitavam o evangelho, enquanto que os gentios aceitavam o evangelho. Então estava gerando uma confusão e muitas vezes estava havendo uma arrogância por parte dos gentios convertidos, como se eles estivessem achando que agora eles, os gentios, eram o novo povo exclusivo de Deus. E eles estavam agora rejeitando aqueles judeus que não estavam se convertendo, e enquanto os judeus achavam que não, e eles quem era o povo exclusivo de Deus, e não aceitavam o evangelho. Então estava havendo uma confusão, uma tensão entre esses povos, entre os judeus e os gentios que estavam se convertendo, E ainda mais que os judeus, naquela época, eles criam que o reconhecimento do Messias viria no fim dos tempos. Eles não estavam querendo aceitar, porque eles achavam que ainda iria surgir um Messias no fim dos tempos, E rejeitar Jesus era para eles manter-se fiel às tradições. Eles não queriam aceitar Jesus Cristo, E Paulo, no entanto, dizia que eles rejeitando a Jesus significava rejeitar a própria essência da lei e dos profetas, porque se a lei e os profetas indicavam que viria esse Messias, e esse Messias já tinha chegado, como Paulo estava argumentando, Então, Paulo agora faz essa carta e começa novamente a falar a respeito desse problema que estava havendo entre os judeus que não queriam aceitar o evangelho e os gentios que tinham aceito o evangelho e que agora se consideravam o povo exclusivo de Deus. Aí Paulo começa: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Aí ele mesmo responde: de modo nenhum. Aí ele diz: porque eu também sou israelita. Ele está dizendo: eu sou judeu. E da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Quem lhe disse, porém, a resposta divina?
reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Remanescente, Paulo está dizendo, olha, da mesma forma que foi lá no tempo onde Elias reservou aqueles 7.000 homens lá no tempo de Baal, então agora também, Deus também está reservando um remanescente de judeus. Inclusive eu, judeu, e estou aqui, aceitei o evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo que Deus também vai reservar um remanescente dos judeus. Aí ele diz, um remanescente segundo a eleição da graça, ou seja, os judeus iriam se converter, iriam ser eleitos pela graça. Aí no versículo 6 ele diz, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvados às suas costas. Então Paulo está dizendo que parte dos judeus iriam ficar entorpecidos, os corações iriam endurecer, porque era da vontade de Deus, né? Porque senão o plano de Deus, que era a sua morte, não teria acontecido se esses judeus não tivessem endurecido o coração. Mas Paulo está dizendo que outra parte não, eles iam ser alcançados pela graça. Aí no versículo 11, Paulo continua, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Então Paulo agora está dizendo, por causa da rejeição de vocês, dos judeus, então agora veio a salvação dos gentios, para pô-los em ciúmes. Então Paulo está dizendo que esse ciúme entre gentios e judeus, já tinha sido até previsto, né? Então nós vimos aqui no capítulo 11 que Paulo ele começa, né, com uma pergunta direta, né? Acaso Deus rejeitou o seu povo, né? E ele responde de maneira enfática, de maneira nenhuma, porque ele mesmo é a prova disso, pois ele era judeu, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, e ele tinha aceitado a Jesus. Então Paulo, ele traz, segundo as escrituras, né, ele traz exemplos das escrituras para sustentar sua afirmação, né? E ele lembra o episódio de Elias, que no auge da apostasia de Israel achava-se sozinho, mas Deus havia preservado ali 7.000 fiéis, e assim como no tempo de Elias, Paulo afirma que havia em seus dias, nos dias atuais, um remanescente escolhido pela graça. Então isso demonstra que o plano de Deus segue intacto, sustentado pela sua soberania e graça, não pelas obras humanas, né? E ele continua perguntando, né? Faz mais outra pergunta, acaso tropeçaram para que caíssem? Para que ficassem caídos? Aí ele diz, claro que não, de nenhum modo, porque o tropeço de Israel abriu o caminho para a salvação dos gentios. E isso deveria provocar ciúmes em Israel. Inclusive, era isso que estava acontecendo lá em Roma. O ciúme dos gentios com relação ao povo, aos gentios que estavam se convertiam, e os gentios agora diziam que eles é quem era o povo escolhido por Deus, né? Então, Paulo continua falando, no versículo 12, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. No versículo 13, dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo a se salvar, e salvar alguns deles. Ou seja, Paulo está dizendo que o ministério dele foi para os gentios. Paulo veio para os gentios. E agora ele estava falando que
para ver se de algum modo Paulo agora poderia incitar, poderia ganhar alguns do seu povo, dos judeus. Aí no versículo 15 ele diz, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos, e se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensorbebeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para que com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então aqui Paulo faz uma metáfora, da oliveira. Aqui ele fala que os ramos naturais, que eram os judeus incrédulos, eles foram quebrados, e os ramos silvestres eram os gentios crentes que foram enxertados. Mas Paulo adverte aos gentios, olha, não há motivo para orgulho, para arrogância, A salvação é fruto da fé, e se Deus não poupou os ramos naturais, não poupará também os que forem infiéis. Então Paulo aponta para o fato de que se os judeus abandonassem a incredulidade, Deus é poderoso para enxertá-los novamente, porque ele faz uma comparação, uma metáfora, onde os ramos naturais, que eram os judeus, eles foram quebrados, ou seja, eles não aceitaram a Jesus. Então o que é que Jesus faz? Enxerta oliveira, e ele diz assim, e se forem santas as primícias, se porém alguns dos ramos foram quebrados, no caso os judeus, e tu, sendo oliveira brava com os gentios, foram enxertados em meio deles, e se tornaste participante da raiz, que é Deus, Agora, não te glories contra os ramos, ou seja, que os gentios agora que tinham sido enxertados, que eles não se gloriassem, porque da mesma forma que eles foram enxertados, Deus também poderia fazer a mesma coisa com esses ramos que foram quebrados, poderia também enxertá-los também novamente, Então era isso que Paulo estava dizendo a eles. No versículo 25 ele continua, porque não quero, irmãos, que ignoreis este ministério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de que usar de misericórdia para com eles. Ou seja, Paulo aqui revela um mistério, Ou seja, uma verdade antes oculta, agora revelada, que o endurecimento de Israel, do povo de Israel, foi parcial, ou seja, nem todo mundo ficou com o coração endurecido. Foi parcial e temporário, e durará até que chegue a plenitude dos gentios.
Significa dizer que quando todos os gentios se converterem, significa que vai chegar um tempo em que os judeus irão se converter, né? Mas o que significa todo Israel será salvo, né? Explica que a expressão não se refere a cada judeu individualmente, mas à nação como um todo, né? Representada por um grande número de judeus que em determinado momento da história, eles se voltarão para Cristo. Até hoje nós estamos vendo que muitos judeus ainda estão se convertendo, mas vai chegar o tempo em que toda Israel será convertida, vai se voltar para Deus. Então, no versículo 33, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então aqui nós vamos ver, Paulo vai falar sobre a profundidade do plano de Deus, né? Aqui nós vimos que Paulo ele fala sobre a sabedoria de Deus, que sua sabedoria é insondável, que seus caminhos são inescrutáveis, ninguém pode aconselhá-lo e ninguém pode dar algo a Deus esperando recompensa, porque tudo vem de Deus, tudo é sustentado por Ele, tudo existe para a sua glória, né? E tudo está voltado para o plano de salvação de Deus, ou seja, Deus tem um plano de salvação para cada pessoa. Então o que é que nós podemos ver aqui no capítulo 11? O que é que ele nos ensina, né? Que, primeiro, Deus não rejeitou Israel, ele preserva um remanescente. Nós vimos que muitos, que quase a metade da população de Israel, ou seja, mais da metade naquela época, ficaram com o coração endurecido, porque Deus tinha um plano, que era o plano da morte de Jesus. Então eles tinham que endurecer o coração para justamente mandarem Jesus para a prisão, para a morte, né? Porque tudo era o plano de Deus. Mas depois eles continuam com o coração endurecido. Até hoje ainda muitos não aceitam a vinda de Jesus Cristo, mas Jesus alcançou muitos judeus, inclusive Paulo foi um deles, né? Por quê? Porque ele preservou um remanescente fiel e tem um futuro glorioso para o povo judeu. Ainda nós esperamos ver o povo de Israel convertido, a nação de Israel toda convertida, né? E nós vemos que quando Paulo fala da arrogância, porque os gentios, como eles estavam sendo salvos, alcançados, então eles já estavam se achando que eles, os gentios, era o povo exclusivo de Deus. E isso começou a aparecer uma arrogância espiritual naqueles gentios. E Paulo está falando que acabassem com isso, né? Que não houvesse essa arrogância por parte dos gentios, porque eles, os gentios, se lembrassem que eles, os cristãos, os gentios convertidos, eles deviam se lembrar que eles foram enxertados pela graça, né? Então, Paulo, no capítulo 11, ele faz uma metáfora dos ramos, da oliveira natural, da oliveira brava, que foi enxertada, e que a raiz era Deus, né? E a gente vê que o endurecimento do coração foi consequência da rejeição de Deus. Eles rejeitaram a Deus. Sempre a nação de Israel rejeitava a Deus, né? E a gente vê que quanto mais uma pessoa se afasta de Deus, mais ela vai endurecendo o coração. Por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual. Nós todos os dias devemos alimentar nosso espírito, porque senão nosso coração, a tendência é ficar endurecido e se afastar de Deus. Era isso que acontecia com o povo de Israel. Eles sempre se afastavam de Deus e endureciam o seu coração. E a gente viu também no capítulo 11 que a salvação é pela fé. E só a misericórdia de Deus é que pode alcançar tanto o judeu quanto os gentios, né? E tudo que Deus faz, ele visa em sua
ele tem um plano para todas as pessoas. Então, Deus, ele quer salvar a todos. Por isso que ele quer que quanto mais as pessoas sejam salvas, elas têm que se aproximar da palavra de Deus e de ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos que falar dessa palavra para as pessoas, né? E Deus, ele quer que a gente sempre esteja em comunhão com ele. A palavra de Deus disse que quem, pois, conheceu a mente do Senhor, aqui já no final, aqui fala sobre a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos, né? Então, Deus é ele que por meio dele, para ele são todas as coisas, como está escrito aqui no Evangelho. Então, nós também temos que ter essa mente, esse pensamento e essa intenção, né, de fazer tudo para a glória de Deus. Tudo na nossa vida tem que ser para a glória de Deus. É isso que o capítulo 11 nos mostrou. Amém?